Olá, boa noite, meus amores e amoras. Estou tão feliz de estar mais uma vez aqui com vocês, ok? Nesse domingo, né, à noite, muitos uns preferem sair, outros não. Então, vamos ficar aqui, né? Vamos lá? Hoje nós temos várias dicas. Vamos ver o que nós temos para hoje? Vamos lá. Dissertar versus argumentar. Muitas pessoas acham que dissertar e argumentar é parecido. Vamos ver lá? Dissertar, explicar, discorrer. Vamos lá? Olha aqui para mim. Preste atenção um pouquinho. Dissertar versus argumentar. Muitas vezes assim, não, dissertar é a mesma coisa que argumentar. Há uma diferença. Dissertar é você explicar e discorrer qualquer assunto, qualquer algo, né? Já argumentar é você impor, expor suas opiniões. Vamos ver o próximo slide. Argumentar, olha aí, expor ideias, ponto de vista, transmitir conhecimento. Olha aqui, lembra que eu falei? Então, olha só, argumentar, você vai fazer o quê? Você vai expor ideias, pontos de vistas, transmitindo o seu conhecimento. Então, ele tem uma diferença do dissertar. O dissertar eu posso falar qualquer coisa, eu vou simplesmente dissertar algo que está acontecendo, mas o argumentar não. O argumentar eu vou expor as minhas ideias, o meu ponto de vista, transmitir o conhecimento que eu sei, tentando convencer o leitor, né? E nós podemos usar os dois juntos, né? Nós podemos fazer o quê? Nós podemos dissertar argumentando, ou seja, expor o que eu quero com todos esses argumentos, ok? Fica a dica, hein? Vamos para o próximo? Bom, um texto argumentativo, como já comentamos, é aquele em que defendemos uma ideia, opinião ou ponto de vista, procurando fazer com que o leitor acredite nele. Para conseguir esse objetivo, utilizamos os argumentos. Vamos lá ver os argumentos? A palavra argumento tem uma origem curiosa. Vem do latim argumentium, significa fazer, brilhar, iluminar. Um bom texto dissertativo deve apoiar-se principalmente em uma boa argumentação. Por isso o nome dissertativo argumentativo. Para que isso ocorra, é preciso que se organizem as ideias que serão expostas. Um texto dissertativo argumentativo é um texto opinativo, que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. A opinião do autor é fundamentada com explicações e argumentos, tendo como objetivo formar a opinião do leitor ou ouvinte e tentar convencê-lo que a ideia defendida é correta. Vamos aqui. Ai, professora, agora eu fiquei confusa. Não tenho que ficar confusa, não. Olha só, viram como é legal a história do argumento? Né? Ou seja, um bom texto argumentativo, você deve ter um apoio, né? Você tem que ter uma boa argumentação, você tem que ter um conhecimento. E agora, como é que eu vou saber de tudo, conhecer tudo? De tudo a gente tem que saber um pouquinho, não é? Por isso que existe a internet, por isso que existe vários meios de a gente poder saber de vários assuntos, para a gente poder ter a nossa ideia. Nós precisamos ter ideia sobre tudo. A gente não sabe o que vai cair numa prova do Enem, num concurso, então, geralmente cai algo, você vai, eu não sei sobre isso, né? Mas tem os textos lá, os motivadores, que a gente pode dar uma olhadinha e tentar lembrar o que seria aquilo. E realmente expor sua opinião mesmo, do que você acredita naquilo que seja, né? Outra coisa interessante também que foi colocada aí nesse slide, né, que o texto argumentativo é um texto opinativo, é isso mesmo. É a minha opinião que tem que prevalecer, é a minha opinião que tem que tentar persuadir a sua, ou seja, quem está lendo, né? Então, a minha opinião tem que ser bastante concisa, eu não posso chegar e dizer assim, eu acredito que nisso porque eu acho. Não, de forma alguma. Eu tenho que opinar, mas opinar tendo certeza, né? Outra coisa também que foi comentado foi sobre objetivo. Para você argumentar, você precisa ter um bom objetivo. Eu quero atingir a que classe? Eu quero atingir a quem com esse objetivo sobre essa opinião? Então, eu preciso ficar bem ligado nisso aí. E outra coisa, tentar realmente convencer, né? Persuadir o leitor dessa minha opinião. Que existe a opinião, tem quem acha o correto, tem quem acha o errado. Mas eu quero que você acredite na minha opinião. Beleza? Vamos para a próxima? Bom,
Para produzir um texto que seja considerado dissertativo argumentativo, você precisará apresentar uma tese e desenvolver justificativas capazes de comprová-la. Outro ponto que o seu texto deve atender é a utilização de estratégias argumentativas que expõem o problema discutido no texto. Essas estratégias devem, de alguma forma, detalhar os argumentos utilizados no seu texto. Mas, como garantir que a sua redação seja estruturada de maneira correta, sem conhecer cada uma das etapas necessárias para construí-la? Para escrever um texto dissertativo argumentativo que atenda os requisitos de estruturação, saber perfeitamente quais são os elementos de composição da redação. Então, vamos lá? Olha só, como já foi dito, a gente precisa produzir um texto dissertativo argumentativo, ele precisa ter justificativas, não é? Eu posso até dizer que o céu é azul. Agora, por que o céu é azul? Eu tenho que provar, né? Então, não existe como digamos assim, o certo e errado, existe a minha opinião. Então, eu tenho que tentar convencer a você por que disso. Então, gente, esse computador é rosa. Agora por quê? Por causa disso, isso e isso. Então, eu tenho que tentar convencer você, né? Outra coisa também que a gente viu agora foi sobre a estratégia. Eu preciso ter estratégia, eu preciso saber o que vai ser melhor, né? O que vai convencer, aquela palavra-chave, aquele conectivo que vai convencer o leitor. E também eu tenho que estruturar minha redação, né? Como vocês estão vendo, nós vamos começar essa aula, vai ser bem do início, né? Não vai ser só de dicas, mas sim bem do início. Então, vamos começar. Como é que a gente vai estruturar? Como é que é uma estrutura de uma redação, né? Todos conhecem que é início, meio e fim. Mas uma dissertação é o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a gente tem que estruturar, tem que saber o que vai estar em cada um para poder ter um bom texto. Ok? Vamos para a próxima? A redação dissertativa argumentativa, ela deve conter a tese, a introdução, o desenvolvimento e conclusão, ok? Olha aqui. Cada tópico citado, né, a gente vai ter uma aula para falar de cada um desses aí, certo? Só que hoje eu vou dar mais ênfase à introdução, né? Depois nós vamos ver o desenvolvimento, conclusão, né? Estou dando essa retomada um pouquinho, falando que é dissertar e argumentar para a gente poder começar só a parte da introdução, ok? Vamos lá? Cada tópico citado tem uma função para que a sua redação alcance seu objetivo: apresentação e defesa de posicionamento crítico, ok? Olha aí o próximo. Apresentar um ponto de vista de forma clara, sem rodeios. O primeiro passo para que a redação se desenvolva chama-se introdução. É com ela que mostramos aos nossos leitores a interpretação que fizemos do tema e as relações que estabelecemos e nos fizeram defender determinado ponto de vista. Ok? Olha aqui. Pronto. Como eu falei, nós vamos começar com a introdução, certo? Vamos fazer um breve comentário sobre a introdução. Então, para começar uma dissertação argumentativa, eu preciso da introdução, ou seja, eu preciso ter o tema, né, que é o assunto proposto, e explanar sobre ele. Eu tenho que já deixar subentendido a minha opinião logo naquele início. Então, eu tenho que começar pela introdução. A introdução, ela é tipo o abre-alas, o carro-chefe, né? Porque quem está lendo vai logo dizendo, poxa, essa redação vai ser legal, porque a introdução é bacana e tudo. Então, ela tem que estar bem bonita, digamos assim, ok? Vamos para a próxima? Bom, introdução. Olha aí. Define a organização do texto, causa a primeira impressão, precisa ser concisa, clara e organizada. A fim de facilitar a produção de uma boa introdução, devemos tomar conhecimento dos possíveis recursos que podemos utilizar. Olha aqui, gente, o que eu já tinha falado, certo? Então, assim, a introdução, ela vai definir a organização do seu texto. A partir dela que você vai saber como vai desenvolver todo o seu texto. Ela, como eu já tinha dito, ela causa aquela primeira impressão, né?
aquele impacto, né? Então, quem está lendo já vai ver, poxa, realmente essa pessoa sabe. E ela precisa ser o quê? Concisa, clara e organizada. Por que concisa? Ela tem que ter noção. Você tem que saber do que você está falando. Tem que ser claro, porque não dá para você colocar dúvidas naquilo ali. Você não pode ficar com dúvidas, né? E tem que ser organizada. Você não pode começar uma introdução, digamos, faz de conta que o tema é sobre Natal, né? Aí você vai falar, Natal é uma cidade maravilhosa, pois eu gosto muito dela. Não dá para começar assim, né? Eu tenho que ser claro, eu tenho que dizer, professora, a senhora falou que eu tinha que colocar minha opinião, tudo bem, é a sua opinião, mas você não precisa dizer que você gosta dela. Eu não tenho que usar eu. Lembra-se das outras aulas, certo? Dissertação, terceira pessoa, não dá para começar, eu acho, eu penso, eu quero, eu desejo. Isso não pode acontecer, ok? Outra coisa que também estava no slide é que tem que ser organizada. Eu tenho que ter o parágrafo, lembra, eu já falei isso em outras aulas também aqui, tá? O parágrafo, aquele espaçozinho que você deixa. Geralmente eu brinco muito com os meus alunos, dizendo assim, olha, esse espaçozinho que tem aqui do dedo, você já deixa para começar o seu parágrafo, que seria a sua introdução, né? Não dá para começar na margem colada, tem que ter o seu parágrafo, que é a sua introdução. E aí você já começa dessa forma que eu falei, né? Concisa, clara e organizada. Para que isso tudo? Para facilitar o que vem depois. Então, já na introdução, eu tenho que deixar bem legal, que já vai dar ideia para quem está lendo o que é que vem depois. Se você é a favor, se você é contra, ok? Lembrando, sem usar eu acho, eu penso, eu quero. Ok? Vamos para o próximo? Podemos utilizar na introdução. Vamos lá? Afirmação geral sobre o assunto, consideração do tipo histórico-filosófico, citação, comparação, perguntas e narração. Eita, que tem muita informação, não é? Então, olha aqui, volta aqui. Pronto, nós podemos usar, existem outras, mas nós podemos usar essas também, que eu acho interessante, ok?